Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill. Com o sistema. Capítulo 111. Com o general Egiate aqui, a capital imperial permanecerá firme como uma montanha. Isso me tranquiliza. O jovem imperador soltou um suspiro de alívio. Ele sempre acreditou que se seguisse os conselhos do primeiro-ministro Ones, poderia proteger o império construído por seus antecessores. Sua intenção sempre foi governar adequadamente, mas ele mal sabia que essa abordagem apenas mergulharia o império ainda mais na escuridão, até que toda a estrutura inevitavelmente desmoronasse. O general Egiate é realmente um súdito leal. Ones entrou na conversa ecoando o sentimento. Mas o que realmente o tranquilizou não foi a lealdade de Egiate, mas sim a questão de Bly. Ele conseguiu transferir toda a culpa para Saikyu, o que significava que não haveria mais complicações. Na pior das hipóteses, sacrificariam Saikyu. O Teigu, o livro completo do mundo, sempre poderia ser entregue a outra pessoa sem grandes perdas. Mas Egiate era diferente. Uma pessoa poderosa como ela, que não tinha interesse em política ou poder, era a aliada ideal. Mesmo quando o imperador tentou recompensá-la com títulos de nobreza ou terras, ela recusou sem hesitar. Ao contrário do grande general Budo, que também aderiu à tradição ancestral de evitar política, Honesto via Budo como uma ameaça em potencial. Alguém que ele temia que eventualmente se voltasse contra ele. Egiate, no entanto, era seu trunfo contra Budo, e sua força era insubstituível. Ninguém além de Egiate foi capaz de resistir ao poder total do extrato do demônio. Aqueles que tentaram tomar um único gole falharam. No final, Saikyu não passou de um peão descartado. Depois de deixar o palácio, Egiate conversou com o primeiro-ministro Ones por um tempo. Lamento não ter conseguido parar Saikyu a tempo em relação à questão de Bly. Ones continuou a enfatizar seu suposto arrependimento. Ele estava desesperado para se distanciar completamente de Saikyu. Não que ele estivesse preocupado com o que Saikyu poderia dizer a Egiate, enquanto ele negasse tudo. Não havia como Egiate levar as palavras de Saikyu ao pé da letra. Mesmo agora, Ones ainda se sentia desconfortável. Ele nunca imaginou que o interesse de Egiate por Bly havia chegado ao ponto em que ela o queria como amante. Se ele soubesse, nunca teria permitido que Saikyu encostasse um dedo em Bly. Egiate pode não ter demonstrado nenhuma raiva externa, mas conhecendo-a tão bem, ele só conseguia imaginar quão miserável seria o destino de Saikyu. Não importa. Eu mesmo investigarei esse assunto a fundo. A voz de Egiate era calma e distante. Milímetro 1, faça como quiser. Ones assentiu antes de mudar de assunto repentinamente. Mas, falando sério, acho isso inacreditável. Nunca pensei que você se interessaria por algo além de batalhas e massacres. Quando ouvi você dizer essas coisas antes, fiquei realmente chocado. Sim, Egiate suspirou. Nem eu entendo completamente porque de repente comecei a pensar em amor. De uma perspectiva biológica, é perfeitamente natural procurar o sexo oposto. Você provavelmente só percebeu isso um pouco mais tarde do que a maioria, disse Ones. Dito isso, ele ainda sentia que Egiate e a ideia de amor simplesmente não pertenciam à mesma frase. Entendo. Então isso é apenas um impulso instintivo, como de uma fera. Egiate assentiu levemente sua interpretação tão direta como sempre. A propósito, solicitar 6 usuários Teigu de uma só vez é quase impossível. Encontrar pessoas para você não será fácil. Honesto de repente abriu um sorriso malicioso. Como condição, eu gostaria que algumas pessoas desaparecessem deste mundo, permanentemente. Recorrendo a esquemas de novo, você realmente faz o que quer, primeiro-ministro. Egiate soltou uma risada fria, claramente aceitando os termos. Deixarei isso para as 3 bestas. Quanto a ela tinha assuntos mais urgentes para resolver. Do lado de fora do Palácio Real, as 3 bestas estavam esperando há algum tempo. Assim que Egiate chegou, eles se ajoelharam diante dela. Tenho uma nova missão para você, disse Egiate friamente, mas é diferente de suas tarefas anteriores. Ela então lhes contou os detalhes. Pouco depois de Egiate retornar à capital imperial, Bly recebeu notícias disso. A organização Akatsuki tinha informantes estacionados na capital, e nos últimos dias, seu único foco era rastrear os movimentos de Egiate. Assim que a avistaram e as 3 bestas nas ruas, eles imediatamente informaram Bly. Ao saber que Egiate havia retornado, Bly partiu sozinho para a capital imperial. Desta vez, ele não informou Kuromi ou Seryu, não querendo causar-lhes preocupações desnecessárias. Usando Kamui, ele se teletransportou diretamente de seu quarto para a capital. No entanto, ele não tinha certeza de onde exatamente Egiate estava no momento, apenas que ela tinha ido direto para o Palácio Real ao retornar. Então, ele decidiu verificar a área ao redor do palácio primeiro. Isso lhe daria a melhor chance de encontrá-la. Hoje, ele não usava nem máscara nem um manto de nuvem vermelha da Akatsuki. Em vez disso, ele vestia roupas casuais. Mas no momento em que chegou perto do palácio, ele sentiu novamente, alguém o estava seguindo. Seu primeiro pensamento foi que tinham que ser os homens de Saikyu. Desde que ele tomou a unidade de assassinato do Império, Saikyu provavelmente estava procurando por ele por toda a cidade. Uma área de alta segurança como o Palácio Real tornou ainda mais fácil que ele fosse descoberto. Não havia como evitar. Bly decidiu fingir que não os havia notado e se concentrar em encontrar Egiate primeiro. A menos, é claro, que seus perseguidores perdessem a paciência e o atacassem nesse momento, ele não teria escolha a não ser retribuir o favor. Infelizmente para eles, a paciência estava acabando. Em pouco tempo, eles o cercaram de todas as direções, claramente se preparando para derrubá-lo. Bly parou de repente e falou secamente. Já que você está tão ansioso, por que não sai logo? Ele precisava terminar isso rápido e continuar sua busca por Egiate. Com suas palavras, várias figuras escuras emergiram das sombras. Um olhar foi o suficiente para dizer que eram assassinos.
Seu pirralho, depois de ofender o Lord Saikyu, você ainda ousa vagar perto do palácio? Você claramente não nos leva a sério. Um dos homens mascarados zombou friamente. Chega de papo furado. Ataquem todos de uma vez, estou com pressa. O tom de Bly permaneceu indiferente. Você está pedindo a morte. Suas palavras imediatamente enfureceram os assassinos, e eles o atacaram com intenções assassinas. Poucas pessoas passaram perto do palácio, e aqueles que estavam na rua fugiram rapidamente, com medo de serem pegos na batalha. Assim que Bly se preparou para acabar com todos eles com um ataque rápido, algo inesperado aconteceu. Um pedaço de gelo afiado passou por sua orelha em alta velocidade, atravessando o corpo do assassino mais próximo. As pupilas de Bly encolheram de surpresa. Ele virou a cabeça e lá estava ela. Esgiat apareceu atrás dele sem que ele percebesse. Capítulo 112. A figura alta e orgulhosa estava ali, irradiando uma presença avassaladora. Quando Esgiat olhou nos olhos de Bly, sua expressão geralmente fria e autoritária suavizou-se como se séculos de gelo tivessem derretido. Um raro olhar de emoção surgiu em seu rosto, e o leve rubor em suas bochechas a fez parecer surpreendentemente atraente. Bly foi pego de surpresa, ele não esperava que Esgiat aparecesse tão de repente. Enquanto isso, os assassinos vestidos de preto restantes, atordoados pela morte abrupta de seu camarada, congelaram no lugar. Quando finalmente perceberam Esgiat parada atrás de Bly, seus rostos ficaram pálidos. General Esgiat? Suas vozes chocadas ecoaram, incapazes de compreender por que ela os estava atacando. Mas o clamor deles só pareceu trazer Esgiat de volta à razão, e apressou suas mortes. Ela não desperdiçou palavras. Com um forte pisão de suas botas altas, espinhos de gelo irregulares irromperam do chão, disparando em direção aos assassinos a uma velocidade alarmante. Alguns foram lentos demais para reagir e foram instantaneamente empalados por baixo, seus corpos espetados em um instante. Os que conseguiram se esquivar não tiveram tempo de processar sua raiva ou confusão. Eles só conseguiram se afastar em pânico. Mas antes que pudessem recuperar o fôlego, Esgiat já estava sobre eles. Os dois assassinos mais próximos foram congelados instantaneamente com um mero gesto. Sem hesitar, Esgiat convocou uma enorme esfera de gelo no ar e a lançou em direção a outro assassino, esmagando-o em uma bagunça sangrenta. Só restou um. Ele caiu de joelhos em desespero, seu rosto drenado de cor. A lacuna de poder entre eles e Esgiat era simplesmente intransponível. Porém, mais do que o medo da morte, o que o assombrava era a questão. Por que o general Esgiat estava massacrando-os? Por quê? Porque ele é meu. A voz de Esgiat era fria, mas carregava uma autoridade inegável. O último assassino congelou por um momento antes de entender de repente. Pelo menos agora ele sabia o motivo de sua morte. No segundo seguinte, Esgiat desferiu um chute brutal na cabeça dele, quebrando seu pescoço no local. Sem olhar para os corpos caídos, ela se virou e caminhou direto na direção de Bly. Então, sem esperar pela reação dele, ela colocou os braços ao redor dele. Esgiat não era muito menor que Bly. Com sua altura natural de 170 centímetros e a elevação adicional de suas botas altas, ela estava quase no nível dos olhos dele, tornando o abraço sem esforço. Bly ficou surpreso. Esgiat simplesmente o abraçou do nada. Eu sabia. Você não morreria tão facilmente nas mãos de outra pessoa. Bly podia ouvir a preocupação em sua voz. Onde você ouviu que eu estava morto? Ele perguntou. O primeiro-ministro. Ele alegou que Saikyu mandou executar você, respondeu Esgiat. Eu vejo. Bly achou estranho. Saikyu deveria saber há muito tempo que havia matado aqueles usuários Teigu, usuários Xingu e os soldados que os acompanhavam. Então por que Ones ainda não sabia? Naquele momento Esgiat finalmente o libertou. Bly então percebeu algo incomum. Seu rosto estava ficando mais vermelho a cada segundo. E o sorriso dela? Como ele poderia descrevê-lo? Pela primeira vez, ele ficou sem palavras. Vamos. Antes que Bly pudesse perguntar, Esgiat agarrou sua mão e começou a levá-lo para longe. Para onde você está me levando? Perguntou Bly. Você precisa mesmo perguntar? Para minha casa, é claro. Esgiat falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela não se preocupou em pedir a opinião dele, ela simplesmente o tratou como seu parceiro romântico, como se tudo já estivesse decidido. Espere. Bly parou de repente com um tom sério. Vim aqui porque preciso falar com você. Pensando que tinha algo importante a dizer, Esgiat ouviu pacientemente. Há algo que preciso esclarecer. Sobre sua proposta anterior de me tornar seu tenente, minha resposta é não. Não posso servi-lo. Bly decidiu ser direto. Dito isso, você me ajudou muito. Embora eu não possa lhe prometer meus serviços, ainda posso retribuir o favor de qualquer maneira que puder. Ao ouvir isso, Esgiat sorriu. Entendo. Então é disso que se trata. Ela parecia despreocupada. Tudo bem se você não quiser me servir, mas já que você mencionou retribuir o favor, ela parou por um momento antes de continuar. Então eu quero que você seja meu amante. Bly piscou. O quê? Esgiat, no entanto, não estava brincando. Em sua mente, ela nunca acreditou que Bly realmente lhe devia alguma coisa. Afinal, ele a salvou primeiro, e o que ela fez em troca foi simplesmente equilibrar a balança. Mas como ele insistia em pagar uma dívida, ela decidiu aproveitar a oportunidade para fazer seu próprio pedido. O tom dela não era de negociação. Era uma declaração, um comando. Mesmo que Bly recusasse, ela pretendia fazê-lo aceitar, então não havia sentido em pedir. Ok. Bly respondeu instintivamente, mas imediatamente percebeu que tinha acabado de concordar. Espere um pouco, você disse amante? Sim. Esgiat assentiu confiantemente. Sua confissão repentina deixou a mente de Bly confusa. Isso foi muito abrupto. A última vez que se encontraram, Esgiat não tinha sido assim.
Me dê um segundo, preciso pensar nisso. Bly levou um momento para organizar seus pensamentos antes de perguntar cautelosamente. Você quer dizer fingir que são amantes, certo? Ele imaginou que essa seria a explicação mais lógica. Talvez Esgiate precisasse que ele entrasse no jogo por algum motivo. Não. Esgiate descartou a ideia imediatamente. Eu gosto de você. É por isso que quero que fiquemos juntos. Não tenho interesse em algo tão infantil quanto fingir. Sua voz era inabalável, sua expressão cheia de certeza. Não havia nenhum traço de constrangimento, apenas um sorriso confiante enquanto ela expunha seus sentimentos. A mente de Bly ficou em branco por um momento. Então, voltando à realidade, ele rapidamente levantou a mão. Tudo bem, entendi. Mas me dá um momento, preciso processar isso. Esgiate esperou pacientemente, ainda sorrindo. Ela só era compreensiva quando se tratava de Bly. Qualquer outra pessoa que ousasse hesitar antes de obedecê-la já teria sido jogada em uma câmara de tortura. Bly não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A confissão de Esgiate foi tão direta, tão contundente, tão repentina. E o jeito como ela olhou para ele, não havia nenhum indício de engano. O rubor em seu rosto, a alegria em seu sorriso, era tudo genuíno. Seus sentimentos eram claros como o dia. Mas havia um grande problema. Eles estavam em lados opostos. Capítulo 113. A organização Akatsuki e a Night Ride estavam comprometidas em derrubar o regime de Ones, e Esgiate era seu maior pilar de apoio. Bly já havia considerado que se pudesse derrotar Esgiate pessoalmente, ele poderia transformá-la de inimiga em aliada. Mas por enquanto, essa não era a prioridade. Ele tinha um favor a pagar primeiro. Bly se acalmou rapidamente. Entendo seus sentimentos, mas tenho minhas próprias circunstâncias. Na melhor das hipóteses, só posso ser seu amante por um curto período. Bly falou honestamente. Um relacionamento de curto prazo? Tudo bem. Esgiate aceitou sem hesitar. Afinal, na mente dela, uma vez que ele fosse dela, ele não iria a lugar nenhum. Então está funcionando. Bly não esperava que ela fosse tão tranquila em relação a isso. Então, Esgiate tinha acabado de começar a falar quando algo lhe veio à mente. Sua expressão mudou instantaneamente de uma mulher apaixonada para uma comandante gélida. Acabei de me lembrar de algo que ainda precisa ser resolvido. Você vem comigo, Bly. Ela estava pensando em Saikyu. Mesmo que Bly estivesse viva e bem, ela não toleraria que ninguém ousasse tocar em seu homem. O que foi? Bly perguntou, confuso. Saikyu não tentou te matar? Quero descobrir o que aconteceu. Seu tom suavizou visivelmente quando falou com Bly. Mas mesmo agora ele não tinha certeza de onde Esgiate realmente estava. Ela ficaria do lado de Saikyu? Ou dele? Só porque ela havia confessado seus sentimentos tão abertamente não significava necessariamente que o apoiaria incondicionalmente. As ações de Esgiate estavam se tornando cada vez mais imprevisíveis. De qualquer forma, esta era uma oportunidade perfeita para ele acertar as contas com Saikyu. Mesmo que Esgiate tentasse impedi-lo, ele garantiria que Saikyu pagasse caro. Esgiate levou Bly diretamente para a mansão de Saikyu. Os guardas do portão, ao verem a general Esgiate, imediatamente permitiram sua entrada sem hesitação. Nenhum deles sequer notou o jovem caminhando ao lado dela. E assim Bly e Esgiate entraram na mansão sem esforço. Por que a general Esgiate veio nos visitar de repente hoje? Ela não acabou de voltar da fronteira norte? Sim, ouvi dizer que ela esmagou sem esforço um exército de 400 mil homens de tribos do norte e massacrou centenas de milhares. A propósito, aquele rapaz ao lado dela não parece familiar? Vocês notaram? Não há nada para notar. Se ele está caminhando ao lado do general Esgiate, não tem como ser um problema. Os guardas continuaram a conversa fiada, completamente alheios ao fato de que tinham acabado de deixar entrar duas pessoas que eles absolutamente não deveriam ter deixado. Esgiate ignorou todos os outros e foi direto para a localização de Saikyu. Naquele momento, Saikyu estava em seu escritório, examinando o mapa dentro do Teigu, o livro completo do mundo. Quando ouviu dois pares de passos se aproximando, ele não pensou muito nisso. Até que a porta do seu escritório foi repentinamente aberta por um pedaço de gelo que Esgiate havia conjurado casualmente. O quê? Quem está aí? O estrondo assustou Saikyu, que estava profundamente concentrado em estudar o mapa. Conte-me exatamente o que aconteceu entre você e Bly. A voz de Esgiate era fria como gelo. A reviravolta repentina deixou Saikyu momentaneamente congelado. Ao ver Esgiate e Bly parados diante dele, ele levou um momento para processar a situação. Então, Bly deve ter descoberto que o general Esgiate havia retornado e ido até ela com reclamações. É por isso que isso estava acontecendo, certo? Saikyu tinha certeza de que esse era o caso. Pensando que já tinha descoberto tudo, ele imediatamente se voltou para Esgiate e começou a denunciar Bly. General Esgiate. Bly, ele... Saikyu recitou uma lista de supostos crimes, embora, na realidade, tudo que Bly tenha feito foi desafiar suas ordens cruéis e desumanas. Na metade do caminho, a paciência de Esgiate acabou. Chega. Entendi a ideia. A interrupção fria fez Saikyu fechar a boca, embora por dentro ele sorrisse. Os crimes de Bly eram apoiados por evidências inegáveis. Esse garoto achou que poderia usar Esgiate para reverter a situação? Ingênuo. Entretanto, no momento seguinte, aconteceu algo que Saikyu nunca esperava. Sem hesitar, Esgiate pressionou a ponta da espada contra a testa dele. Suor frio imediatamente brotou em seu rosto. Ele mal ousava respirar enquanto falava em tom cauteloso. General Esgiate. Eu juro, tudo o que eu disse era verdade. O suor em sua testa só aumentava. Ele não ousava se mexer um centímetro. Eu sei que você está dizendo a verdade. O olhar de Esgiate era frio como gelo.
É exatamente por isso que eu acho você um lixo. Para ela, as políticas de Saikyu em relação à unidade de assassinatos do Império não passavam de bobagens. Ela não via as ações de Bly como algo remotamente errado. E além disso, por algo tão ridículo, você teve a audácia de encostar a mão no meu homem. No momento em que essas palavras saíram de seus lábios, Ejiate deu um passo à frente e enfiou sua espada direto na testa de Saikyu, congelando todo o seu corpo. O olhar de terror que ele exibiu em seus momentos finais permaneceu congelado no gelo, permanentemente gravado em seu rosto. Bem, isso está resolvido. Com isso, Ejiate se virou para Bly, passou o braço em volta do dele e com uma expressão suave, quase feminina, disse: "Vamos continuar nosso encontro." A palavra encontro era algo que ela só havia aprendido com Niver, uma das 3 bestas. Caso contrário, ela nem saberia o que o termo significava. Claro, ainda havia um pequeno problema. Ela não fazia ideia do que as pessoas realmente faziam em encontros. Então, ela imaginou que elas fariam o que ela quisesse. Com uma expressão feliz, Ejiate agarrou-se ao braço de Bly e saiu da mansão de Saikyu. Os guardas, completamente alheios ao destino de seu senhor, ficaram completamente sem palavras. Ao ver a general Ejiate agir de forma tão afetuosa com o jovem ao seu lado, seus queixos quase caíram no chão. Foi só então que eles realmente notaram o rosto do jovem. Algo nele parecia familiar, mas como meros guardas de baixa patente, eles não tinham ideia de que Lord Saikyu o estava caçando secretamente. Além disso, a maior parte da atenção deles estava voltada para a própria Ejiate. Eles simplesmente não conseguiam acreditar. O guerreiro mais forte do Império, o temível general Ejiate, estava agindo como uma garota apaixonada na frente de um homem? Capítulo 114. Ejiate caminhou casualmente pelas ruas da capital imperial, segurando o braço de Bly sem a menor preocupação com os olhares dos transeuntes. Bly concordou com o pedido dela de retribuição, então ele não tinha intenção de voltar atrás em sua palavra. No entanto, ele ainda não havia respondido oficialmente à confissão de Ejiate. O motivo pelo qual aceitou ser seu amante por um curto período foi puramente para saldar sua dívida. Seus sentimentos em relação a essa mulher única e dominadora eram complicados. Ela era a personificação da sobrevivência do mais apto, mas, ao mesmo tempo, ele conseguia sentir a sinceridade em sua paixão. Principalmente depois de confessar a ele, ela passou a esmagar Saikyu como um inseto, algo que só uma mulher como Ejiate poderia fazer. Uma coisa estava clara, Ejiate realmente se importava com ele e não havia dúvida sobre isso. Mas Bly ainda não podia lhe dar uma resposta adequada. Eles estavam em lados opostos de um campo de batalha. O plano dele era simples: cumprir seu papel como amante de curto prazo, pagar sua dívida e então ter uma conversa honesta com ela. Se Ejiate estivesse disposta a ficar ao seu lado, então tudo ficaria bem. Se não, ele a derrotaria com as próprias mãos. E dada a ideologia dela, ela provavelmente aceitaria sem hesitar. Membros da organização Akatsuki estavam sempre posicionados na capital imperial, coletando informações. Sua prioridade era monitorar figuras-chave, e como o general mais forte do Império, Ejiate estava no topo dessa lista. No momento em que ela apareceu em público, vários deles imediatamente se moveram para observá-la. Eles se misturavam perfeitamente, disfarçando-se de fãs de Ejiate e garantindo que não emitissem nenhuma intenção de matar, tornando-os indistinguíveis de civis comuns. Mas quando chegaram ao local, ficaram completamente atordoados com o que viram. Seu comandante Bly caminhava de braços dados com Ejiate, que sorria docemente. Isso era algo que só casais fariam. Quando seu comandante e general Ejiate se tornaram amantes, completamente abalados, eles rapidamente se retiraram para um canto discreto e começaram a sussurrar entre si. Vocês todos viram isso, certo? O comandante é tão próximo assim do general Ejiate? Quando isso aconteceu? Eles estão mesmo em um relacionamento sério? Mas a general Ejiate é a general mais forte do ministro honesto. Aposto que ela está chantageando o comandante. Droga, aquela mulher é desprezível. Não importa o que esteja acontecendo, vamos esperar para ver. O comandante provavelmente vai nos notar. Se as coisas mudarem, interviremos imediatamente. Após uma breve discussão, os membros da Akatsuki retornaram à multidão, observando atentamente Bly e Ejiate. A preocupação brilhou nos olhos deles, embora fizessem o possível para escondê-la. Mesmo assim, Ejiate sentiu a preocupação deles, algo que uma pessoa comum não teria notado. Ela já estava acostumada há muito tempo a ser perseguida por assassinos de forças rebeldes. No entanto, ela estava muito envolvida em seu encontro com Bly para se importar. Contanto que ninguém os interrompesse, ela estava contente. Bly, é claro, também notou seus subordinados na multidão. Ele só esperava que eles não fizessem nada imprudente. Para a surpresa de Bly, Ejiate não fez nada de especial durante o chamado encontro. Isso era realmente um encontro se tudo o que eles faziam era passear pelas ruas? Bly presumiu que Ejiate o levaria a algum lugar para comer, beber ou se divertir. Nesse momento, Ejiate repentinamente diminuiu o passo. Percebendo a mudança em seu movimento, Bly olhou para frente e viu uma vila alta e luxuosa à sua frente. Chegamos. Vamos entrar. Sem hesitar, Ejiate puxou Bly em direção à porta da frente. Estava claro que aquela era sua casa, a luxuosa mansão que lhe fora concedida pelo jovem imperador. Esta é sua casa, não é? Perguntou Bly. Sim, respondeu Ejiate. Eu não disse que estávamos em um encontro. Eu vejo. Bly ficou um pouco intrigado. Será que um encontro poderia acontecer em casa? Enquanto isso, os membros da organização Akatsuki que os estavam seguindo pararam nas proximidades quando perceberam que aquela era a residência de Ejiate. Eles não ousaram entrar, pois seria muito arriscado. Por enquanto, eles só podiam observar à distância. No pátio, Bly notou uma variedade de plantas e flores, especialmente as em vasos que pareciam bem cuidadas. Então, você tem interesse em jardinagem? Ele comentou. Sim, mas não são para admiração, disse Ejiate com naturalidade.
São para aumentar a dor quando interrogo prisioneiros. Imagino. Esse é exatamente o seu estilo. Bly não pôde deixar de comentar. Na sala de estar, Egiat serviu uma xícara de chá para Bly. Ela não tinha muita certeza de como o encontro deveria ser, mas por algum motivo, simplesmente sentar com Bly e conversar tomando chá era agradável. Além de lutar e matar, você realmente não tem outros interesses ou hobbies? Perguntou Bly, com curiosidade estampada em seu tom. É isso mesmo. Sou péssimo em pintura e não gosto de música nem de nenhuma outra arte. Mas agora, as coisas podem ser um pouco diferentes. Enquanto ela falava, um sorriso significativo apareceu nos lábios de Egiat. Bly pensou que de repente havia descoberto um novo hobby. Agora, além de lutar e matar, meu hobby é você. Um leve rubor coloriu as bochechas de Egiat, e sua voz carregava um charme inconfundível. Tosse. Bly tinha acabado de tomar um gole de chá quando ouviu suas palavras e quase engasgou, tossindo algumas vezes. Não havia como negar. Egiat era ousada e não tinha medo algum de dizer o que pensava. E essa franqueza lhe convinha perfeitamente. A leve vermelhidão em seu rosto não era de timidez, era pura devoção. Bly sentiu seu rosto esquentar um pouco, mas manteve a compostura. Para ser justo, isso não conta como um hobby. Egiat cruzou as pernas e apoiou o queixo em uma das mãos. Ah, então deixa eu reformular. Minhas coisas favoritas são lutar, matar, e você? Capítulo 115. Ok, entendi. Bly mal conseguia resistir ao ataque implacável de Egiat e não teve escolha a não ser pedir um tempo. Mas se você tiver algum hobby que possa recomendar, estou disposto a experimentá-lo. Egiat voltou ao assunto principal. Ela estava pensando a longo prazo a ter interesses em comum com o amante seria o ideal. Quanto aos amantes de curto prazo que Bly mencionara antes, ela havia descartado completamente a ideia. Estava confiante de que, com suas habilidades, poderia conquistá-lo. Se o charme não bastasse, ela usaria a força. De uma forma ou de outra, Bly era dela, e ele podia esquecer a ideia de escapar. Meus hobbies? Bly foi pego de surpresa e se viu perdido em pensamentos. Ele não esperava que Egiat estivesse disposta a mudar por ele, a explorar coisas nas quais ela normalmente não estaria interessada. Ela estava realmente falando sério sobre ter um relacionamento com ele. Mas ao pensar nisso, ele percebeu que não havia desenvolvido nenhum hobby desde que chegou a este mundo. Antes de sua transmigração, ele era um estudante universitário mediano, notas boas, jogava videogame, assistia anime, nada de especial. Mas no mundo de Akame ga Kill, não havia jogos nem animes. Então, naturalmente, ele não tinha muito o que fazer. Acho que gosto de animais pequenos. Foi a única coisa em que ele conseguiu pensar. Animais pequenos, hein? Bem, é um pouco, mas vou tentar, disse Egiat. Para ela, criaturas mais fracas que uma besta perigosa de nível 4 eram um epítome da fragilidade. Ela não estava nem um pouco interessada neles. Mas para Bly, estava disposta a abrir uma exceção. Na verdade, você não precisa se forçar. Se não estiver afim, não precisa se preocupar, disse Bly. Tudo bem, vou tentar quando tiver a oportunidade. Se eu realmente não aguentar, posso simplesmente desistir, disse Egiat com um sorriso. Bly ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar novamente. Para ser sincero, estou um pouco lisonjeado. Por que você gosta de mim? Ele não havia demonstrado nenhuma força particularmente notável diante de Egiat. Eles nem sequer haviam passado muito tempo juntos. Será que era só por causa da aparência? Ele sabia que não era feio, mas não podia ser tão simples assim, podia? Além disso, se o assunto fosse a aparência, Egiat estava em um nível totalmente diferente. Seus traços impressionantes, corpo incrível e força incomparável a tornavam indiscutivelmente a mais forte do Império. Mesmo de uma perspectiva puramente romântica, ignorando sua natureza implacável e sanguinária, ela era praticamente perfeita. Atenciosa, carinhosa e até disposta a mudar por ele. Bly simplesmente não conseguia entender por que ela gostava tanto dele. E não era apenas um interesse casual, era, como dizer, obsessivo? Por que eu gosto de você? Provavelmente foi amor à primeira vista. Acho que não precisa de um motivo, disse Egiat. Amor à primeira vista, hein? Acho que não precisa de explicação. Bly entendia que esse tipo de coisa podia ser imprevisível. Então, o que você quer comer hoje à noite? Já fui a alguns restaurantes ótimos e posso te levar a um, disse Egiat. Era quase noite, a hora do jantar se aproximava. Sou bom com qualquer coisa. Basta escolher algo que você recomende, respondeu Bly. Quando chegou a hora do jantar, Egiat levou Bly a um restaurante próximo. Pela decoração elegante e pelos hóspedes bem vestidos, ficava claro que se tratava de um estabelecimento de luxo, voltado para os ricos. Egiat parecia ser uma presença constante aqui. Afinal, suas habilidades culinárias se limitavam a técnicas de sobrevivência da natureza selvagem. Carne grelhada, grandes ensopados em caldeirões e outros pratos simples. Não havia como sua culinária se comparar à refinada culinária servida em um restaurante especializado na capital imperial. Lady Egiat, que honra tê-la conosco novamente hoje. Os garçons receberam Egiat com grande entusiasmo e respeito. No entanto, não demorou muito para que reconhecessem o jovem ao lado dela. Espere, não é Lord Bly? Quando Bly era o capitão da Força de Segurança da capital imperial, ele já havia visitado este lugar antes. Mas daquela vez não foi para uma refeição, mas para lidar com uma briga. Agora, ao vê-lo ali com Egiat, os garçons ficaram compreensivelmente chocados. Eles também se lembraram de que Lord Bly não era mais o capitão. Teria ele ascendido a uma posição equivalente à do general Egiat? Bly e Egiat encontraram casualmente um assento vazio. Em vez de se sentar em frente a ele, Egiat deliberadamente sentou-se bem ao lado dele, tão perto que eles estavam praticamente pressionados um contra o outro. Peça o que quiser. É por minha conta, Egiat murmurou em seu ouvido. Então não vou me conter, respondeu Bly.
Apesar de suas palavras, ele escolheu apenas 2 pratos que pareciam agradar ao seu gosto. Com a presença de Egiat, os outros clientes não puderam deixar de notar. Quem é esse cara? Como ele está sentado com o general Egiat? E eu estou vendo coisas, ou elas parecem, próximas. Esse é o ex-capitão da Força de Segurança da capital imperial, certo? Bly, eu acho. Não sei se fico com inveja ou não. Quer dizer, a personalidade do general Egiat é intensa. A maioria das pessoas não conseguiria lidar com isso. As interações casuais de Egiat e Bly carregavam uma sutil intimidade, alimentando fofocas discretas entre os espectadores. Não demorou muito para que os garçons começassem a servir os pratos um após o outro. Como Egiat havia prometido, a comida estava excelente. Depois de uma refeição satisfatória, os 2 passearam pelas ruas. Embora não estivessem agarrados um ao outro como antes, eles ainda estavam de mãos dadas. Para Egiat foi um gesto instintivo, que simplesmente a deixou feliz. Enquanto isso, os membros da organização Akatsuki estavam observando nas sombras todo esse tempo. Quanto mais observavam, mais estranhas as coisas pareciam. Porque parecia que o comandante e o general Egiat eram apenas um casal em meio a um romance. Nada na situação parecia estranho. Não havia sinais de que Bly tivesse sido torturado ou abusado. Será que o comandante deles realmente se tornou amante de Egiat? Os meninos e meninas da organização Akatsuki ficaram perplexos. O acontecimento foi tão repentino que eles não sabiam como reagir. Se o general Egiat realmente tivesse sequestrado seu comandante, o que aconteceria com a organização Akatsuki? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Embora parecesse errado pensar dessa forma, eles estavam genuinamente preocupados que o comandante Bly fosse levado pelo general Egiat. Afinal, até os heróis têm dificuldade em resistir a uma mulher bonita. Eles não conseguiram descartar completamente essa possibilidade. Fiquem calmos. Vamos confiar no comandante, alguém falou, tentando acalmar o grupo. Você tem razão. Não tem como o comandante cair nos truques daquela mulher perversa. Que tática de sedução tortuosa. Nunca imaginei que o general Egiat não só fosse tão poderoso em batalha, mas também recorresse a esquemas tão dissimulados. Parecia que todos estavam convencidos de que Egiat estava usando deliberadamente a sedução para atrair o comandante Bly. Afinal, quem imaginaria que um senhor da guerra obcecado por batalhas como Egiat realmente gostasse de Bly, e muito menos se apaixonasse por ele à primeira vista? Nem o próprio Bly havia considerado essa possibilidade. Depois que se acalmaram, eles continuaram observando nas sombras. Na verdade, eles sabiam muito bem que Egiat provavelmente os havia notado há muito tempo, e por isso não ousaram fazer nenhum movimento imprudente e mantiveram uma distância segura. A menos que o comandante Bly se encontrasse em perigo imediato, eles não agiriam. Mas se esse momento chegasse, arriscariam suas vidas para ajudá-lo. Essa sensação é muito boa, comentou Egiat de repente enquanto caminhavam juntos. Eu nunca entendia por que as pessoas se importavam com coisas assim. É completamente diferente da emoção da batalha. Bem, claro, amar e matar são completamente opostos, respondeu Bly com um sorriso um tanto sem graça. Bly, você se sente da mesma forma que eu? Egiat se virou para olhá-lo. Bly hesitou por um momento, percebendo que essa não era uma pergunta que ele pudesse responder levianamente. Como posso dizer? Como não gosto muito de matar e não encontro prazer nisso, provavelmente não consigo me identificar com os seus sentimentos dessa forma, disse ele sério. Mas se estamos falando apenas de passar um tempo com você, não é desagradável. Eu diria que é uma sensação bastante única. É verdade, mas para mim já chega. Egiat apertou levemente a mão de Bly. Bly não conseguiu evitar um suspiro interno. Embora estivessem tecnicamente em lados opostos, Egiat inegavelmente lhe proporcionou uma experiência que ele nunca havia tido antes. Uma que ele nunca imaginou que teria. Entretanto, Egiat ainda não sabia que ele havia fundado a organização Akatsuki, o que significava que ela também não sabia que ele era seu inimigo. Talvez ele devesse confessar logo. Caso contrário, pareceria que ele estava brincando com os sentimentos dela. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, Bly percebeu que a noite já havia caído completamente. Acho que já está na hora. Preciso ir para casa, disse ele. Tudo bem, então vamos para casa, respondeu Egiat. Mas ela não soltou a mão dele. Ao ver isso, Bly não pôde deixar de apontar. Se você não soltar minha mão, não poderei ir para casa. Por que dizer isso? Não seria melhor se voltássemos para casa juntos? Perguntou Egiat em resposta. Espere, deixe-me confirmar uma coisa primeiro. Quando você diz casa, quer dizer sua casa. Bly de repente percebeu que algo estava errado e perguntou cuidadosamente. Claro, por que agir tão distante? Minha casa é sua casa agora, Egiat o corrigiu com naturalidade. Mas o que eu quis dizer é que vou voltar para o meu lugar. Bly fez questão de esclarecer. Perfeito, eu estava pensando em visitar sua casa também. Não importava o que ele dissesse, Egiat não tinha intenção de soltar sua mão. Bly ficou em silêncio. Não havia como levar Egiat para sua base. Ele não estava preocupado consigo mesmo, mas os outros membros da organização Akatsuki estariam em perigo. Além disso, estava claro que Egiat não tinha intenção de deixá-lo partir sozinho. Isso pode não ser muito conveniente, ele tentou desviar. Minha casa só tem um quarto, e a cama é muito pequena. Então está resolvido. Vamos para minha casa. Egiat ignorou completamente a desculpa, sorrindo enquanto continuava segurando a mão de Bly e o levando para casa. A vila de Egiat era enorme, com muitos cômodos de sobra. No entanto, ela não tinha intenção de deixar Bly dormir em um quarto separado. Sem hesitar, ela o levou direto para o seu, ou melhor, seus aposentos privados.
Bly já havia previsto isso, então ele permaneceu calmo ao entrar. Apesar de ser um quarto feminino, a atmosfera dependia inteiramente da própria mulher. O quarto de Esgiat era simples e dominado por tons frios de branco. A cama grande e macia, os travesseiros e a colcha eram todos brancos puros, refletindo sua clara preferência pela cor. Você quer tomar banho primeiro, ou eu devo tomar? Esgiat perguntou diretamente. Vá em frente, respondeu Bly casualmente. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Esgiat começou a se despir bem na frente dele. Não havia o menor sinal de hesitação em seus movimentos, nem o menor traço de constrangimento em seu rosto. Em poucos instantes, seu uniforme militar estava no chão, deixando-a apenas com a roupa íntima. Parecia que ela realmente tinha uma afinidade pelo branco, até suas roupas íntimas eram da mesma cor. Ai, eu ainda estou aqui, sabia? Bly a lembrou, lutando para encontrar um lugar apropriado para fixar o olhar. O que importa? Se quiser, pode me acompanhar no banho, disse Esgiat despreocupadamente. Esqueça o que eu disse. Suas palavras eram certamente tentadoras, mas Bly não tinha intenção de aceitar a oferta. Ele ainda não conseguia se obrigar a corresponder plenamente aos sentimentos dela, e fazer algo assim agora seria ir longe demais. Esgiat não insistiu no assunto e simplesmente foi até o banheiro. Bly sentou-se perto da janela do chão ao teto, olhando para o céu noturno enquanto estava perdido em pensamentos. Ele estava debatendo se deveria esclarecer sua posição com Esgiat esta noite, entre outras coisas. Antes que ele percebesse, Esgiat já havia terminado seu banho e saído. Ela vestia apenas uma camisola branca, sem nada por baixo. Sua pele impecável de porcelana era quase perigosamente atraente. Ao ouvir o movimento, Bly voltou à realidade. No momento em que se virou, suas pupilas se contraíram ligeiramente, isso era demais. E ainda assim, Esgiat não demonstrou nenhum sinal de constrangimento, caminhando em sua direção como se fosse a coisa mais natural do mundo. Terminei. Pode ir e faça a sua parte, ela disse. Milímetros. Bly deliberadamente mudou seu foco para outro lugar, evitando a vontade de continuar olhando para ela. Depois de entrar no banheiro, ele se lavou e pegou um novo conjunto de roupas idênticas no espaço Kamui antes de jogar as sujas de volta para dentro. Quando ele saiu, viu que Esgiat ainda estava sentada na cama, ainda não deitada, como se estivesse esperando por ele. Capítulo 117. Ao ver o rubor cada vez maior no rosto de Esgiat e o olhar atordoado e sensual em seus olhos, Bly de repente teve um mau pressentimento. Ela não estaria pensando nisso, estaria. O que você está fazendo aí parado? Já terminou de se lavar, então venha para a cama, disse Esgiat. Bly sentou-se do outro lado da cama e deitou-se lentamente. Felizmente parecia que ele estava pensando demais. Esgiat não fez nada, apenas se deitou ao lado dele. Mas não demorou muito para que ela começasse a ficar inquieta. Ela primeiro se virou de lado, apoiando uma mão no corpo de Bly, depois pressionou todo o seu corpo contra ele. Originalmente a cama tinha apenas um travesseiro, o que era um pouco estranho. Mas agora isso não era mais um problema, eles compartilhavam o mesmo travesseiro, com o cabelo azul gelo de Esgiat roçando no rosto de Bly. Esgiat? Bly chamou seu nome suavemente, mas não houve resposta. Ouvindo sua respiração lenta e constante, ele percebeu que ela já havia adormecido. Então, isso era apenas parte dos hábitos de sono dela? Ele havia planejado usar esse momento para deixar sua posição clara para ela, mas não esperava que ela adormecesse tão rápido. Bem, não havia como evitar. Ele teria que esperar até amanhã. Acordá-la agora seria inútil. A noite passou. Nada aconteceu. Mas Bly ainda não dormiu bem. O problema era que Esgiat continuava se mexendo durante o sono, mais especificamente pressionando-se contra ele de uma forma um tanto problemática. Como ele conseguiria descansar daquele jeito? E para ser honesto, apesar de ter passado apenas um dia com Esgiat como seu suposto amante, sua percepção dela já havia mudado bastante. Para o mundo exterior ela era implacável e implacável, mas para o seu amante ela era incrivelmente carinhosa e surpreendentemente pegajosa. Se não fosse por suas posições opostas, Bly teve que admitir, Esgiat seria a parceira perfeita. O que levou a uma pergunta importante. Quando ela descobrisse a verdade sobre a real posição dele, como sua atitude mudaria? Será que ela passaria de uma amante devotada a uma inimiga ferrenha? Esgiat acordou cedo, enquanto Bly, ainda grogue da noite agitada, permaneceu meio adormecido. No entanto, Esgiat não se levantou imediatamente. Em vez disso, deitou-se de lado fitando o rosto adormecido de Bly com olhos ternos. Deve ser isso que eles queriam dizer com o amor faz tudo parecer belo. Quanto mais ela olhava, mais agradável ele lhe parecia. Então, quando Bly finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Esgiat olhando diretamente para ele. Bom dia, Bly, ela disse com um sorriso. Manhã. Agora completamente acordado, Bly sentou-se. Embora sua qualidade de sono fosse ruim, sua condição física melhorou e isso não afetaria muito. Só então Esgiat finalmente saiu da cama. Sem hesitar, tirou casualmente a camisola no meio do quarto e começou a vestir a roupa íntima e o uniforme militar. A questão principal aqui era que ela não estava usando nada por baixo daquela camisola. Embora Bly tenha desviado o olhar deliberadamente, sua visão periférica ainda captou um vislumbre, uma consequência inevitável da percepção aguçada de seu Manjek Sharingan. Mesmo em apenas uma fração de segundo, ele viu tudo com clareza cristalina. Esgiat, no entanto, permaneceu completamente imperturbável, vestindo-se rapidamente com um ar de indiferença. Ela não estava tentando seduzi-lo nem nada. Ela simplesmente não se importava com essas coisas quando se tratava de Bly. Claro, só de Bly. O que você quer para o café da manhã? Tem muitos lugares bons por aqui, ela perguntou, agora vestida com seu uniforme militar branco característico. Para o café da manhã, que tal eu cozinhar? Você tem algum ingrediente em casa?
Bly sentiu que não havia necessidade de comer fora quando ele mesmo poderia fazer algo tão bom, se não melhor. Esgiat pensou por um momento. Acho que não. Fiquei na fronteira norte lidando com as tribos e acabei de voltar. Não tive tempo de reabastecer nada. Então vamos sair e comprar algumas, sugeriu Bly. Parece bom, Esgiat assentiu, sorrindo. Enquanto ela estava com Bly, até algo tão simples como fazer compras de supermercado parecia agradável. Naquele momento, Bly e Esgiat estavam comprando ingredientes em um mercado movimentado. Bly planejava comprar ovos, pão, manteiga, hambúrgueres de carne, vegetais, leite e outros itens essenciais. Um mercado como aquele, onde se encontrava praticamente de tudo, era o lugar perfeito para isso. Enquanto escolhiam vegetais frescos, os dois chegaram a uma barraca. Como Esgiat conhecia muito mais o mercado do que Bly, ela o guiou pela mão durante todo o caminho. Ao lado do dono da barraca estava uma jovem garota com tranças, provavelmente sua filha. No momento em que viu Bly e Esgiat caminhando de mãos dadas, seus olhos brilharam de entusiasmo. Papai, olha, eles são um casal. O dono da barraca ficou tão assustado que imediatamente cobriu a boca da filha. Aquela era General Esgiat. Um único passo em falso na frente dela poderia custar a vida de uma pessoa. General Esgiat, minha filha ainda é jovem e não entende o que é decoro. Por favor, imploro seu perdão, implorou o homem cautelosamente. Está tudo bem. Ela não fez nada de errado, e além disso, ela só está falando a verdade. Esgiat ergueu os dedos entrelaçados com Bly, o rosto irradiando felicidade. É ele quem eu amo. Ao ver tal expressão no rosto de Esgiat, a garotinha pareceu ter acabado de descobrir um mundo totalmente novo. Então era assim que o amor era? Tão mágico, tão cheio de felicidade? Até o general Esgiat poderia ser assim. Enquanto isso, seu pai, o dono da barraca, ficou completamente perplexo. Um momento antes, ele estava apavorado que a língua solta da filha pudesse colocá-los em apuros. Mas em vez disso, o general Esgiat acabará de admitir abertamente que estava em um relacionamento? O choque não parou por aí. A multidão ao redor, ouvindo as palavras de Esgiat, congelou coletivamente em descrença. Como a figura mais proeminente da capital imperial, talvez até de todo o império, qualquer movimento de Esgiat capturava a atenção de milhares. Mas isso era monumental. Agora que ela havia declarado publicamente o relacionamento deles, Bly pôde sentir instantaneamente inúmeros olhares fixos nele. Alguns ficaram chocados, outros confusos. E claro, muitos estavam cheios de inveja, ou até mesmo ciúmes. Em um instante, todos os tipos de olhares de todas as direções convergiram para Bly. Ele não conseguiu evitar se sentir um pouco estranho. Ainda bem que ele não era um fracote que dependia apenas de Esgiat para sobreviver. Caso contrário, lidar com essa situação teria sido um pesadelo. Capítulo 118. Quando Esgiat anunciou seu relacionamento com Bly, a notícia explosiva se espalhou rapidamente pelo pequeno mercado. Como o próprio Bly não negou, e considerando que veio diretamente do general Esgiat, os de fora ficaram ainda mais convencidos. Não havia como Bly insistir que ele e Esgiat eram apenas amantes de curta duração em um momento como aquele. Isso seria inapropriado. A essa altura, Bly e Esgiat já haviam terminado de comprar os ingredientes necessários. Assim que chegaram em casa, Bly começou a preparar o café da manhã. Era uma refeição simples, sanduíches, ovos fritos e leite quente. Não exigia muita habilidade culinária, apenas saber os passos. Com seu Magic Sharingan, Bly sentiu como se tivesse assistência divina enquanto fritava os ovos. Sua percepção aprimorada lhe permitiu controlar o calor e o tempo com incrível precisão, fazendo uma diferença notável em relação a antes. Os ovos fritos pareciam impecáveis, perfeitamente dourados e cozidos na medida certa. Claro que a aparência por si só não bastava. O verdadeiro teste estava no sabor, mas Bly estava confiante. Além dos ovos, o prato principal eram sanduíches. A maioria dos ingredientes que ele havia comprado eram para eles. Ele era meticuloso no preparo, garantindo que cada sanduíche fosse feito com cuidado. Esgiat observava de lado, cativado pela visão de Bly cozinhando tão seriamente. Acho que já vi comida assim antes, mas nenhuma tão refinada quanto a sua, ela comentou de repente. Parecia que este mundo tinha algo parecido com sanduíches, mas eles não eram nem de longe tão sofisticados quanto os da vida anterior de Bly, especialmente com sua obsessão por detalhes. Talvez seja só porque eu me concentro mais nas pequenas coisas, respondeu Bly casualmente. Ele certamente não poderia revelar a verdade sobre sua transmigração. Depois que o leite foi aquecido, o café da manhã estava pronto. Bly deu uma mordida no ovo frito e confirmou que o sabor era tão bom quanto a aparência. Esgiat deu uma mordida no sanduíche e ficou imediatamente impressionado. Isso é uma delícia. Como é o nome? Ela perguntou. Sanduíche, respondeu Bly. Sanduíche. Nunca ouvi falar. Foi você quem inventou? Esgiat não se lembrava de tal nome. Não, não é invenção minha. É mais como uma especialidade da minha cidade natal. Bly não tinha intenção de levar o crédito por algo que não era seu. Entendo. Ainda bem que você sabe fazer. Caso contrário, essa comida incrível poderia ter se perdido para sempre. Esgiat lembrou que, assim como ela, todos da cidade natal de Bly já estavam. Depois do café da manhã, Esgiat de repente teve um pensamento importante. Ela planejara conquistar Bly com seu charme, mas antes mesmo de ter a chance de se exibir, viu-se apaixonando-se ainda mais por ele, graças às suas incríveis habilidades culinárias. Embora isso não fosse necessariamente ruim, ela ainda sentia que precisava fazer algo a respeito. Não demorou muito para que ela bolasse um plano. Se eu levar Bly para caçar feras perigosas, ele ficará cativado pela minha destreza em batalha. Esgiat estava confiante nessa ideia.
Ela não se considerava habilidosa em muitas coisas, mas se havia uma coisa em que se destacava era em combate. Além disso, ela se lembrava de que Bly também vinha de uma região de fronteira onde as pessoas caçavam feras perigosas para sobreviver. Bly, não tenho planos para esta tarde. Que tal irmos caçar feras perigosas juntos? Ela se virou para ele com um convite. Entretanto, quando Bly estava prestes a responder, houve uma batida repentina na porta seguida por uma voz. Senhora Egiate. Ao ouvir isso, Egiate olhou para Bly e disse, as 3 bestas estão de volta. Esta é uma boa chance para você conhecê-las. Entre. Com a permissão de Egiate, as 3 bestas entraram na mansão. Assim que entraram, ajoelharam-se diante dela. Lady Egiate, o primeiro alvo foi tratado e, Liver, uma das 3 bestas, fez uma pausa no meio da frase, olhando para Bly como se não tivesse certeza se deveria continuar. Egiate percebeu sua hesitação e o tranquilizou. Está tudo bem, vá em frente. Este é Bly, aquele de quem te falei. Oh, respondeu Liver imediatamente antes de se virar para Bly. Lord Bly, minhas desculpas. Não tive a intenção de ser desrespeitoso. Está tudo bem, não se preocupe, respondeu Bly em um tom amigável. Ao lado de Liver, Niall, que também estava ajoelhado, continuava a avaliar Bly, com os olhos percorrendo com curiosidade. Se não estivessem no meio de um relatório para Egiate, ele já teria começado uma conversa. Daidara, por outro lado, tinha um processo de pensamento muito diferente. Seus instintos lhe diziam que Lord Bly era imensamente forte. Se conseguisse derrotá-lo, certamente ganharia muitos pontos de experiência. No entanto, esse pensamento durou apenas um instante. Afinal, Bly era o escolhido de Egiate, e ofendê-lo seria o mesmo que ofender a própria Egiate, algo que Daidara absolutamente não ousaria fazer. Neste momento, Liver continuou seu relatório. Também espalhamos muitos panfletos do Night Ride no local e garantimos que nenhum estranho testemunhasse o processo. Egiate assentiu em aprovação. Ótimo. Você pode descansar por enquanto, contanto que todos os alvos sejam eliminados em 7 dias. Entendido. Obrigado, Lady Egiate, disse Liver respeitosamente. Ao ouvir as palavras de Liver, Bly permaneceu exteriormente sereno, com a expressão firme, sem nenhuma emoção visível, mas internamente sua mente estava a mil. O que exatamente as 3 bestas fizeram? Deixaram panfletos do Night Ride no local e garantiram que não havia testemunhas. Seu primeiro instinto foi que definitivamente não era algo bom. Era óbvio que eles estavam tentando incriminar o Night Ride. Mas isso levantou uma questão ainda maior. Quem eles haviam eliminado que fosse importante o suficiente para culpar o Night Ride? E a julgar pelas palavras de Egiate, havia vários alvos. Bly analisou as possibilidades em sua mente e chegou a uma conclusão provável. As vítimas poderiam ser oficiais da facção Consciência. A facção Consciência foi a base para a reconstrução após a queda do regime de Honesto. Se as 3 bestas eliminassem o pouco que restava deles, o Império ficaria em um estado terrível, sem figuras capazes de liderar sua recuperação. Embora isso fosse apenas especulação, Bly sabia que não podia mais ficar parado. Precisava conversar sobre isso com Egiate, antes que fosse tarde demais. Capítulo 119. As 3 bestas estavam temporariamente descansando na mansão de Egiate. Aproveitando a oportunidade, Niall aproximou-se de Bly. Lord Bly, tudo bem se eu te chamar assim? Pode me chamar de Bly. Não precisa de título extra, respondeu Bly. De jeito nenhum. Se eu desrespeitar Lord Bly, Lady Egiate definitivamente não vai me deixar escapar tão facilmente. Niall balançou a cabeça com firmeza. Bly não teve nada a dizer. Tudo bem, fique à vontade. Eu realmente não entendo por que Lady Egiate é tão obcecada por você, Lord Bly, mas agora que olho mais de perto, percebo que você é bem bonito. Talvez seja esse o motivo? Niall chegou tão perto que seus rostos quase tocaram o de Bly. Sem saber que Niall, apesar de sua aparência e vestimenta feminina, era na verdade um menino, Bly instintivamente inclinou o pescoço ligeiramente para trás. Falando nisso, Lord Bly, já que você está hospedado na casa de Lady Egiate, isso significa que vocês já estão morando juntos? Niall perguntou curiosamente. Ele ficou surpreso com a rapidez com que as coisas haviam progredido entre eles. Lembrou-se de que Lady Egiate só havia se dado conta de seus sentimentos durante a campanha das tribos do norte, e que ela havia acabado de retornar à capital imperial no dia anterior, mas hoje eles já estavam morando juntos. Era até possível que na noite passada eles tivessem. Naquele momento, Liver tossiu levemente e lembrou Niall. Niall, não seja rude com Lord Bly. Sim. Só então Niall deu um passo para trás, exibindo um sorriso brincalhão. Ainda bem que você não é uma garota de verdade. Caso contrário, com o que você acabou de fazer, Lady Egiate com certeza teria torturado você para obter respostas, comentou Liver, categoricamente. Bly imediatamente percebeu que algo estava errado. Espera, você acabou de dizer que ele não é uma garota? É isso mesmo, Lord Bly. Niall é na verdade um menino, embora se vista como uma menina, confirmou Liver respeitosamente. Não se deixe enganar pela fofura dele, ele tem uns hobbies excêntricos. Ele adora arrancar rostos de mulheres bonitas e colecioná-los, disse Daidara com uma risada. Você não é melhor, você só pensa em matar, Niall retrucou, revirando os olhos. Isso porque esses são pontos de experiência. Preciso de pontos de experiência para subir de nível, enfatizou Daidara. Bly ficou em silêncio. Não tinha interesse algum em se envolver com aqueles 2 lunáticos. Depois de descansar, as 3 bestas se prepararam para partir para sua próxima missão. Lord Bly, estamos indo para outro trabalho. Até mais, disse Niall alegremente enquanto acenava em despedida. Bly assentiu. Parece que o ministro honesto está se movimentando mais. Vocês parecem bem ocupados.
É isso mesmo. Ainda há alguns funcionários no tribunal que são uma pedra no sapato do primeiro-ministro. Ele quer que eles desapareçam, respondeu Oliver quase sem hesitar. Por causa de Esgiat, ele não tinha motivo para desconfiar de Bly. Afinal, Bly já estava morando com Lady Esgiat, não havia como ele ser um espião. Para as três bestas, Bly tinha um status acima do deles, perdendo apenas para Lady Esgiat. Isso significava que suas palavras carregavam uma autoridade quase absoluta. Eu vejo. Bly agora tinha certeza de suas suspeitas. Os oficiais eliminados pelas três bestas eram de fato parte da facção da consciência. Mas por que culpar o Nighthide depois? Isso poderia estar conectado ao General Budo? Afinal, era o General Budo quem estava abrigando aqueles mesmos oficiais. O ministro honesto não queria romper abertamente os laços com o General Budo, então recorreu a táticas dissimuladas, fazendo com que as três bestas assassinassem secretamente os oficiais da facção da consciência e em seguida culpassem o Nighthide. Dessa forma, o General Budo seria forçado a um conflito total com eles. Este cenário se desenrolou perfeitamente a favor do ministro honesto. Tanto o General Budo quanto o Nighthide eram grandes ameaças para ele, e fazê-los destruir um ao outro era o resultado mais vantajoso. Bly basicamente havia juntado as peças do esquema inteiro. Depois que as três bestas foram embora, Bly se viu incapaz de ficar parado. Bly, sobre esta tarde, Esgiat trouxe à tona novamente a questão da caça às feras perigosas. Mas Bly, com uma expressão estranhamente séria, interrompeu-a. Esgiat, tem uma coisa que preciso te esclarecer primeiro. Por que esse tom sério? Não somos amantes? Diga o que quiser. Esgiat sorriu. Bly assentiu levemente e foi direto ao ponto. Assumiu o controle da unidade de assassinatos do Império e estabelecia uma nova organização. Boas notícias, não é? Tenho certeza de que você conseguirá muito melhor do que alguém como CEO, respondeu Esgiat. Não. O que quero dizer é que a organização que criei tem como objetivo mudar o Império de dentro para fora. Bly afirmou sem rodeios. É diferente do exército revolucionário, que busca derrubar o Império de uma vez por todas. Mas, da perspectiva de Onés, tanto eu quanto minha organização somos, sem dúvida, inimigos do regime dele. Esgiat ficou momentaneamente surpreso, mas não reagiu com veemência. Entendo. Mas isso não é grande coisa. Apenas dissolvam essa organização e façam com que todos se submetam a mim. Bly foi pega de surpresa pela indiferença que ela demonstrou. Balançando a cabeça, ele rejeitou a proposta. Não, meus ideais não mudarão e não dissolverei minha organização. Pelo contrário, espero que você se junte a mim. Ao ouvir essas palavras, Esgiat soltou uma risadinha. Sou uma general do Império, e você está mesmo me dizendo isso? Seu olhar gelado cintilou perigosamente, como se o desafiasse a levar suas palavras mais longe, um passo a mais, e ela poderia fazê-lo pagar por isso. Eu sei que você não vai concordar tão facilmente, suspirou Bly. Se não estivéssemos em lados opostos, as coisas seriam perfeitas. Sem pressa. Vou fazer você aceitar com o tempo. Pedir para você dissolver sua organização tão repentinamente é realmente um pouco demais, disse Esgiat, compreensivamente. Embora Bly tivesse deixado sua posição clara, ela permaneceu incrivelmente tolerante com ele. O único motivo era que ele era seu amante. Eu já disse o que precisava dizer. Por enquanto, preciso ir, mas já volto. As palavras de Bly fizeram os olhos de Esgiat tremerem levemente. Não vá. Ela instintivamente estendeu a mão, tentando agarrar a dele. O medo repentino a invadiu. E se ele fosse embora e nunca mais voltasse? Considerando a conversa que acabaram de ter, aquele momento parecia assustadoramente como duas pessoas se separando para sempre devido a crenças irreconciliáveis. Capítulo 120. Mesmo depois de saber que Bly estava do lado oposto, Esgiat não vacilou nem ficou bravo. Para ela, isso não fez nada para mudar o que ela sentia por ele. Enquanto Bly estivesse ao seu lado, nada disso importaria. Ela não o deixaria ir embora. No entanto, a transferência espacial do Kamui duplo foi rápida demais. Antes que Esgiat pudesse agarrá-lo, Bly já havia se deslocado para o espaço Kamui. No instante seguinte, sua mão não agarrou nada. Bly havia desaparecido completamente diante de seus olhos. Embora ele já tivesse usado essa habilidade na frente de outras pessoas antes, esta foi a primeira vez que Esgiat a viu com seus próprios olhos. Mesmo assim, ela não estava particularmente preocupada. Presumiu que fosse apenas uma forma de teletransporte. Raro sim, mas não inédito neste mundo. Bly. Uma pitada de tristeza passou pelo rosto de Esgiat. Mas não durou muito. Em poucos instantes, ela recuperou a compostura. Ela sempre fora o tipo de pessoa que adorava desafios. Se Bly conseguia se teletransportar, tudo o que ela precisava fazer era desenvolver uma habilidade que pudesse congelar o tempo e o espaço. Dessa forma, ele nunca conseguiria escapar dela. E ela conseguiria. Não tinha dúvidas disso. Se lhe faltasse essa confiança, não seria Esgiat. Apertando a mão que não conseguiu agarrá-lo, ela imediatamente começou a pensar em como levar seu Teigu de sangue ao limite absoluto. Após ser transferido para o espaço Kamui, Bly se mudou para a base da organização Akatsuki. O comandante Bly voltou. Achei que demoraria um pouco para você voltar. Como esperado do comandante Bly. Mesmo pressionado por Esgiat, você conseguiu escapar ileso. A propósito, ouvi dizer que ontem Esgiat declarou publicamente que ela e o comandante Bly são amantes. É verdade? Não posso dizer com certeza, mas a notícia se espalhou por toda a capital imperial. É difícil duvidar agora. Assim que viram Bly retornar, todos ficaram ansiosos para discutir a situação entre ele e Esgiat. A mais preocupada, sem dúvida, era Kuromi. No momento em que ouviu pela primeira vez que Bly e Esgiat andavam juntos como um casal, seu coração afundou. Ela já suspeitava que havia algo em comum entre eles desde que Esgiat alegou que queria Bly como seu tenente. Mas esse desenvolvimento aconteceu de repente demais. Esgiat tinha acabado de retornar da Frente Norte e num piscar de olhos, as coisas chegaram a esse ponto.
Enquanto isso, Bly naturalmente ouvia os murmúrios ao seu redor, mas não tinha interesse em explicar sua relação com Egiat. Em vez disso, foi direto ao ponto. Nos últimos 2 dias, houve algum incidente incomum na capital imperial ou nos arredores? Especificamente, casos em que autoridades foram assassinadas e panfletos com a inscrição Nighthad foram deixados no local? Assim que ele perguntou, alguém respondeu rapidamente. Houve. Eu planejava reportar quando você voltasse. E não é apenas um caso, já houve 2 incidentes confirmados, ambos deixando para trás um grande número de panfletos de Nighthad. Após investigar, descobrimos que ambos os oficiais assassinados pertenciam à rara facção da consciência dentro do Império. Você não disse que a Nighthad, assim como nós, pretende derrubar o regime de Ones? É por isso que achamos que a Nighthad não faria algo assim. Suspeitamos que haja outra pessoa por trás disso. O jovem que relatou a situação expôs tanto a inteligência quanto suas próprias deduções de uma só vez. Você tem razão. É outra pessoa, a facção do Ones. Bly imediatamente declarou. De agora em diante, preciso que você proteja secretamente os oficiais restantes da facção Consciência. No entanto, sua maior prioridade é sua própria segurança. Operem em equipes de pelo menos 5 pessoas, e apenas aqueles com Teigu ou Xingu devem se envolver em combate. O inimigo são as 3 bestas de Egiat, cada uma delas um usuário Teigu. Seu objetivo principal é a sobrevivência. Proteja os oficiais apenas se isso não o colocar em risco desnecessário. Não importa se a missão deu certo ou não. O que importa é que todos vocês voltem vivos. Lembrem-se disso. Bly enfatizou bastante a palavra seguro. O que mais o preocupava era que seus subordinados, tendo passado tanto tempo na unidade de assassinatos do Império, pudessem ficar obcecados em completar a missão a qualquer custo. Para eles, suas vidas eram muito mais importantes do que qualquer missão. Nós entendemos. Todos concordaram seriamente. A tensão diminuiu significativamente. Isso não era nada comparado ao tempo que passaram na unidade de assassinato imperial, onde as ordens exigiam que completassem a missão, custasse o que custasse. A propósito, você tem monitorado as atividades do ex-primeiro-ministro Shouri nos últimos 2 dias? Bly perguntou de repente. Ao obter a lista de membros da facção Consciência do Nighthad, Shouri imediatamente chamou sua atenção. Ele havia ordenado que seus homens investigassem o ex-primeiro-ministro. Durante o mandato de Shouri, o império ainda era próspero. Se Ones fosse removido do poder, Bly via Shouri como o melhor candidato para assumir seu lugar. Foi justamente por isso que Bly suspeitou que Ones tentaria eliminá-lo primeiro, removendo uma ameaça potencial tão significativa. Sim, o ex-primeiro-ministro tem vivido em reclusão fora da capital imperial, mas ultimamente parece estar se preparando para algo. Pode estar planejando retornar à capital. Um dos investigadores relatou. Se ele planeja retornar, então ele definitivamente está em perigo. A voz de Bly ficou pesada. Ele suspeitava fortemente que Shouri estava prestes a se tornar o próximo alvo das 3 bestas. Vou até ele agora. Dividam-se em grupos, alguns monitorarão as 3 bestas, mas não as alertem. Se sua presença for exposta, recuem imediatamente. O restante de vocês, principalmente os guerreiros, protegerão secretamente os oficiais com maior probabilidade de serem alvos. Bly rapidamente delineou o plano. Naquele momento, Koromi falou de repente. Comandante, quero ir com o senhor. Eu consigo lidar com isso sozinho. Eles precisam mais de você. Nossa força de trabalho já está no limite. Bly recusou sem hesitar. Ao ouvir a rejeição, Koromi ficou visivelmente descontente. Em voz baixa e ressentida murmurou. Se estamos com falta de gente, por que não pedir ajuda ao Nighthad? Era raro Bly recusar seus pedidos. Considerando o quanto ela já estava remoendo Egiat, isso só aumentava sua frustração. Mas, na realidade, a decisão de Bly não teve nada a ver com seus sentimentos pessoais, ele estava apenas considerando a segurança da organização. Se Koromi não estivesse lá, seus subordinados enfrentariam um risco muito maior contra as 3 bestas. Desconhecendo a história original, Bly não tinha como saber a força exata deles. Mas o fato de serem todos usuários de Teigu era motivo suficiente para extrema cautela. Enquanto isso, Koromi sentia-se cada vez mais ansioso. Ela estava com medo de que se o deixasse ir, Egiat o levaria para sempre. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.